Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Natália Kimura, sou psicóloga na Divisão de Saúde do Estudante, da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, aqui da UFRJ. E para compor, a mesa sobre perspectivas futuras, eu gostaria de chamar, então, o professor Eduardo Mack, que é o pró-reitor da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFRJ, a Fernanda da Guia, que é analista de políticas públicas da Coordenação de Direitos Humanos e de Desinstitucionalização do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, e o Hugo Fagundes, que é superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Bom, então a ideia nessa mesa é a gente escutar um pouquinho sobre o programa de suporte de pares nas instituições, no caso na UFRJ, no município do Rio e também no Ministério da Saúde. Cada um de vocês tem 20 minutos de fala e eu vou ficar aqui nesse papel de ajudá-los aí a controlar o tempo, tá bom? E começar com você, professor. Bom, obrigado. Eu não me audiodescrevi, eu sou um homem branco, uso poucos cabelos, uso um óculos com aro preto e estou com uma camisa verde, de manga comprida. Em relação primeiro, agradecer as experiências trocadas com a gente aqui, com o pessoal anterior, gostei muito de escutar, parabéns. Agradecer mesmo, no sentido de ter essa experiência. O Xará, o Eduardo, me apresentou, nós fizemos uma reunião aqui há um ano atrás, ele apresentou o programa e eu achei muito legal. Para deixar claro, eu sou da área técnica, eu não tenho nada na área de formação na área da saúde, então eu achei muito bom. Porque como é que a gente funciona na UFRJ? Hoje a gente funciona na UFRJ, quer dizer, antes do apoio por pares, nós temos uma divisão na Pró-Reitoria de Saúde do Estudante. Essa divisão não tem muitos profissionais, são poucos profissionais, são na faixa de números redondos, perto de 8 profissionais, 7. Não todos psicólogos, nós temos assistentes sociais junto nesse grupo. E nós temos alunos de graduação com matrícula ativa perto de 49 mil e alunos de pós-graduação com matrícula ativa perto de 15 mil, só de cursos presenciais. Então, a quantidade de alunos, só pensando nos alunos, é uma quantidade muito grande. Então, esse grupo... Esse grupo ele está focado em atividades mais coletivas. O atendimento individual é difícil. Nós temos um convênio com o Instituto de Psicologia. Não é bem um convênio, mas nós temos alguns bolsistas do Instituto de Psicologia que, apoiados pelos nossos psicólogos, também ajudam no atendimento individual. Mas nós temos atendimentos coletivos. E quando a situação é um pouco mais grave, nós temos um convênio com o IPUB aqui. E aí alguns alunos são encaminhados aqui para o convênio do IPUB, mas os números são sempre muito insuficientes diante da demanda que a gente tem. Então, ter o projeto, o apoio por pares, eu achei bastante importante. Ele eu vejo, novamente, uma pessoa vendo de fora, tá? Eu vejo como o ponto inicial aonde os grupos são mais abertos, tá? Essa questão do aluno se abrir com o aluno é muito importante, a gente verifica isso com a experiência
de apoio acadêmico, de orientação acadêmica, que o aluno muitas vezes não se abre com o professor, só na parte acadêmica, quanto mais na parte da vida dele, da vida social dele. Então, ter um aluno conversando com um aluno, eu acho muito importante. Resolvemos começar, tínhamos 2 demandas, aí nós resolvemos começar pelo, como já a Tawane falou, né, o apoio por pares no nosso Centro de Letras e Artes, então na Escola de Belas Artes, e o espaço, Belas Artes e Arquitetura estão no mesmo prédio, são separados por andares simplesmente de um prédio, então é fácil, e acabou estando localizado fisicamente na EBA, na Escola de Belas Artes, mas o pessoal da arquitetura também participando, e um pouco depois, no segundo semestre, andamos para letras. Tá? E isso que eles colocaram aqui é muito... Eu gostei muito de escutar, mas o que a gente vê é uma mistura, um pouco da parte social, saúde mental, com um pouco também da orientação acadêmica. O que eu faço por causa dessa disciplina e não sei o quê. Quer dizer, então, esse projeto está sendo um pouco mais amplo do que simplesmente a saúde mental. Tudo bem, isso aí é uma questão de conversar com os coordenadores de curso, que são basicamente os responsáveis por isso, e mostrar que também é possível a contribuição nesse lado, que não deixa de ser uma preocupação para os alunos, tá? Mas diferente, são coisas um pouco mais técnicas, que às vezes uma orientação resolve o problema e não é bem a questão fundamental da saúde mental propriamente dita. É um causador de simples solução, vamos dizer assim, muitas vezes de simples solução. Então eu vi aqui essa junção de duas atividades, e o nosso objetivo, como eu digo, que eu acredito que seja bom para os nossos alunos, a ideia aqui é pensar nos nossos alunos, como ampliar isso. E como ampliar isso, nós esbarramos num problema sério da universidade, que é o problema de orçamento. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer esse ano. Olhando assim, pensando muito rápido, possivelmente é o único programa que recebeu bolsas novas na UFRJ no ano passado. E recebeu muitas, duas. Tá? E aí nós vamos tentar ver o que a gente consegue para melhorar e ampliar essa atividade. Não prometo nada, quando eu falo eu gosto de cumprir, então não posso prometer nada, mas a briga por ampliar é importante. E eu gosto também, com o Eduardo trabalhando nisso, de uma experiência muito ampla dos CAPs, da sociedade, fora da universidade, como a gente adaptar para a universidade. Então, eu acho isso também muito legal, e todo o apoio nosso no que a gente puder fazer, no sentido de ter esse apoio. E no primeiro momento, nós conversamos basicamente com os diretores da EBA, não conversamos com a FAO, conversamos com a EBA só. Atrás de espaço, espaço é um problema na universidade, mas que é um problema que a gente tem que trabalhar para resolver e achar outros caminhos que possam não ser a unidade, pode ser a decania, tá? E tentar achar esse espaço, já que agora a gente tem atividade integrada no prédio das Belas Artes e Arquitetura. A decania está lá, então podemos tentar conversar com o decano, de modo a ver se a gente consegue um espaço. Aí o espaço não necessariamente, aí pergunta aos alunos, não necessariamente precisava ser lá no 5º, 6º andar, pode talvez ser lá no 1º andar mesmo. Vamos ver, isso aí é uma questão de olhar, é complicado o espaço, mas também entendo que é importante ter uma sala, ela só não pode ser dedicada totalmente ao programa, até porque ele não usa tempo integral a sala. Mas essa é uma questão de ajustes. E uma outra coisa que eu escutei ser falado agora, e que para
para a juventude dentro da universidade, a gente observa muita dificuldade. Eles têm dificuldade também de estar em conjunto. Tá? É uma realidade agora o uso do celular e o mundo dentro do celular e não conversando em grupos. Normalmente, quando a gente gera espaços de convivência, na minha unidade foram colocadas algumas mesas, o pessoal usa muito para estudar, que é outro problema sério lá no fundão de não ter espaço para os alunos estudarem. Então, às vezes, são mesas pequenas e a gente vê alunos, no máximo, uma dupla estudando, ou às vezes estão sentados numa mesa bem pequena e trabalhando totalmente individuais, cada um no seu problema, tentando estudar o que ele está precisando naquele momento. Então, quebrar um pouco isso que se intensificou com a pandemia e tentar juntar mais as pessoas, a ferramenta da parte virtual pode talvez ser pensada lá para a gente também. Quer dizer, uma questão de, começamos com os grupos presenciais, quem sabe testar um grupo virtual. Novamente, tudo bem, precisa de gente. E olha, a questão não são só os facilitadores, nós temos hoje dois técnicos só cuidando, que é a Natália e a Juliana. Tá? Por enquanto, acho que a gente precisa aumentar os facilitadores, os técnicos, por enquanto, para depois a gente ir tentando aumentar essa capilaridade, que além de ter muitos estudantes, nós somos muito espaçados, né? Nós temos lá a Ilha do Fundão, aqui a Praia Vermelha, depois você chega no centro da cidade, tem um prédio com muitos alunos, que é o IFIX, lá no Largo São Francisco, depois tem um prédio uma quantidade razoável de alunos, que é a Faculdade Nacional de Direito, e assim por diante. São coisas bem espalhadas, a gente está um pouquinho espalhado aqui no Rio de Janeiro. Mas é isso, quer dizer, eu diria que hoje a gente aqui na nossa realidade da universidade, a gente tem apoio não só da pró-reitoria, mas da reitoria em si. A reitoria, hoje o nosso reitor é da área da saúde, tá? Então, mas com todas as dificuldades que todos conhecem e que a gente está tentando lutar e brigar contra isso da melhor forma possível. E a ideia é tentar apoiar na medida do possível e agradecer muito a contribuição tanto da Rita quanto do Eduardo, no sentido de estar apoiando o desenvolvimento do projeto dentro da UFRJ. Bom, estou aqui encantado com tudo que eu ouvi. Assim, é extremamente importante a gente poder fazer algumas costuras, né? Eu vou começar pelo final, né? Porque, como pai de um aluno da Escola de Belas Artes, né, eu fiquei encantado com o trabalho. Eu sempre comentei que algo me inquietava profundamente, que é muito caro para a sociedade selecionar um aluno e colocar numa universidade do porte da UFRJ, 50 mil alunos, 60 mil alunos. As grandes estruturas públicas, veneráveis estruturas públicas que temos no ensino superior no país, sempre falharam no cuidado com a delicadeza da chegada desses alunos. Acho que tem uma coisa que é um pouco de uma tutoria psicopedagógica, alguma coisa que costura um pouco a entrada ali, mas como a Tuane falou, da escuta, que eu acho que é uma questão central, num espaço de uma universidade onde até a arquitetura não colabora, né? Foi construído, acho que um pouco no espírito de uma ditadura militar, de colocar os estudantes cada um em um canto, enfim, de alguma maneira, não tem conexões, os espaços são distantes, as pessoas não se encontram. É a possibilidade de construir
salas onde se diga assim, ó, aqui não dá para entrar porque aqui tem uma galera conversando e assim, deixa eles em paz. Isso é extremamente potente. Isso faz a universidade ter força para, de fato, sustentar a chegada dos novos alunos, não só dos novos alunos, no processo de todo o curso, certamente muito importante. Eu vou chegar em casa e falar para o meu filho, olha só o que eu ouvi. Enfim, é extremamente generoso saber que no Rio de Janeiro a gente conseguiu avançar, e aí parabéns à universidade, parabéns professor Eduardo, professora Rita. Eu acho que é uma costura também de ganhar corações e mentes que é longa, né? E que passa também pela construção das políticas públicas, que é um pouco que eu queria falar. Porque não se trata, como bem foi dito, de achar recursos mais baratos para cuidar das pessoas. Ao contrário, a gente constrói caminhos cada vez mais capilarizados e cada vez mais potentes para chegar próximo aos sujeitos da cidade. Equipes que vão cuidar das pessoas num determinado território em todas as suas condições, transformar os centros de atenção psicossocial de espaços de convivência, ou como dizia a professora Cristina Loyola, né, de pastoreio gentil, né, mas em espaços onde efetivamente as pessoas possam contar com a lógica do cuidado, acessível, próxima, sem desconectá-las da vivência da sociedade. Eu falo de uma rede que tem profissionais que acolhem um sujeito. Vou dar um exemplo. O CAPES, professor João Ferreira, né, fica no Complexo do Alemão. Acho que ele nunca me perdoaria, né, de propor o nome dele num CAPES do Complexo do Alemão, porque ele achava que da Zona Norte para lá era um outro mundo, né? E ele sempre fazia isso como piada. Professor João Ferreira foi um inovador. Ele, durante muito tempo, aqui no Instituto de Psiquiatria, ele propôs uma série de iniciativas. Foi um laboratório de experiências, residência terapêutica, dispositivos que pudessem construir caminhos. Pois bem, esse espaço também de aprendizado foi um CAPES no meio do Complexo do Alemão. Vamos construir esse caminho. E um CAPES 3, que funciona 7 dias a semana, 24 horas, e acompanha as pessoas dali. E é completamente diferente acompanhar uma pessoa no próprio território onde ela vive. Pedir para que a família possa vir acompanhar, os amigos possam acompanhar, no horário que for. Não tem um horário de visita, tem um horário onde ela vai estar em interação. Até o cachorro pode visitá-lo, enfim, no acolhimento. Né? No acolhimento, é possível, num determinado momento, um técnico de enfermagem falar, bora comer um sanduíche ali na birosca do Mané? Vamos embora. Enfim, tem essa possibilidade de continuar vivendo, tendo o apoio, tendo o aporte necessário de proteção do sujeito, para ele mesmo, onde ele vive, sem quebrar essa experiência. Então, é extremamente potente construir uma rede capilarizada numa cidade tão plural como a nossa. A gente vai inaugurar agora, dia 7, já funciona um ano, né? O Carolina Maria de Jesus, para álcool e drogas em São Cristóvão. Mas é uma alegria cada vez que a gente consegue instituir. Agora estamos com o recurso do PAC, o Fernando, estamos construindo um CAPES AD lá em Realengo, né? É extremamente importante poder capilarizar isso na cidade. É extremamente importante poder capilarizar experiências nas quais a atenção primária, que é potente na cidade, nós temos
1.276 equipes, temos quase 80% de cobertura na cidade, e que frequentemente solicitam atendimento especializado, entra dentro do sistema de regulação e pede uma consulta em psiquiatria, uma consulta em saúde mental. E nós optamos por construir a resposta a esse, a esse tipo de pedido de maneira completamente diferente. Equipes multiprofissionais que, num determinado território, vão acolher essa solicitação e entender que, primeiro, que tem dois pedidos. Tem que acolher a quem está sendo pedido e tem que acolher quem está pedindo. E a gente, um pouco a ideia do deambulatório, é uma brincadeira que a gente fez a partir de um psiquiatra português que fez um xiste conosco, dizendo, vocês brasileiros são engraçados, inventaram um ambulatório que não deambula. Certo? Deveria chamar-se um bundatório, né? Porque vocês não sabem qual é o sentido de deambular. E a gente resolveu buscar essa brincadeira e trabalhar com a ideia de um ambulatório que deambula. Ele não tem um lugar, não tem uma sala. Ele usa salas. Ele tem um computador, uma cadeira e um computador. Enfim, pega-se o paciente que está lá na fila do CISREG, vamos lá, vamos atrás dele, vamos chamá-lo, vamos na clínica da família onde está, ou então vamos na casa dele, ou vamos fazer caminhos. E assim se constrói experiências extremamente interessantes. Contado um exemplo só, assim, rápido, para não me estender mais do que normalmente eu me estendo muito, tem uma equipe que cuida fundamentalmente de crianças e adolescentes num pedaço da Zona Norte, na região lá de Jardim América, Vigário Geral, Parada de Lucas. Eles foram acompanhar uma criança que tinha uma solicitação num beco e foram atrás, procurando ali achar o beco. O beco não tinha aquela criança. O beco tinha uma dúzia de crianças. Eles começaram a fazer um grupo com as crianças no beco. Aí, as famílias dessas crianças começaram a pedir atendimento também. Então, começaram a fazer grupo com os pais das crianças do beco, no beco. Então, assim, 2 vezes por semana tem atividade de assistência e saúde mental no beco, que é promoção de saúde mental, não é uma resposta a uma solicitação de uma consulta psiquiátrica de uma criança na qual ela vai ser medicada porque tem um transtorno A, transtorno B. Hoje em dia, nós vivemos uma época que não tem mais criança levada, né? TDAH, TOD, enfim. Essa forma de responder, aproximando, numa interação direta com a atenção primária, ela humaniza, ela dá cara, ela dá a experiência de convívio local. E aí, isso que eu chamo da verdadeira capilarização. Pois bem, de volta no planeta, mas um dos pontos que era absolutamente essencial para se construir dentro do SUS é, de fato, poder avançar na experiência de um processo gestor. Eu trabalho há muitos anos com uma equipe sensacional, são pessoas muito melhores que eu, né, muito mais interessantes que eu, aprendo todo dia. E é um processo de gestão coletiva. Tudo vai para a roda, tudo se discute. Não há nenhum processo de escolha de ninguém sem que todos participem, se discute. Claro, tem uma direção de trabalho, mas essa direção de trabalho é, essencialmente, a raiz de algo que a gente luta com toda a força, que é pela democracia. A essência dessa experiência humana é de respeito ao outro, de respeito à diversidade e a possibilidade de construir de forma plural a discussão de como melhor operar o recurso público, como pegar o recurso público e melhor trabalhar para a gente estruturar e desenhar estruturas que tenham sustentação, que não sejam efêmeras. Eu não quero bolinha de sabão. Quero construir
estruturas que de fato, capilarizem na sociedade e garantam um sistema que seja, que retome, que garanta a sua essência. A essência de ser acessível, de efetivamente ser universal, de ter a possibilidade de atender em todos os níveis e que, fundamentalmente, garanta a equidade. Esse caminho foi um caminho que fez com que nós abraçássemos a ideia de que, de fato, os usuários dos serviços não podem participar de instituições caretas que a gente inventou, que são espaços que podem perfeitamente se transformar em mini manicômios. Se a gente, de fato, não transformar e não criar laços com a sociedade, laços com essas pessoas, e, sobretudo, dar presença, voz, protagonismo para essas pessoas que são os verdadeiros donos do serviço. Os donos do CAPS da Rocinha são os moradores da Rocinha. E precisamos construir caminhos. E a gente conseguiu. Aí não é fácil, porque você tem, na verdade, disputa-se recursos dentro do sistema público. O orçamento público ele é finito. E todas as áreas têm projetos e preocupações e necessidades super importantes. Assim, é necessário discutir muito, construir muito formas de sustentação. E nisso, isso é uma coisa bastante interessante, uma experiência bacana que a gente vem tendo dentro da Secretaria de Saúde, mas também com uma marca muito grande do prefeito Eduardo Paes, que acabou de nos deixar para voos mais altos, mas construir um processo de aproximação do sujeito. Eu fui coordenador da atenção primária na P31 durante 5 anos. Tinha dias que nós ficávamos até 11 horas, meia-noite, né, fazendo reuniões com as associações de moradores do Complexo do Alemão, do Complexo da Penha, para construir com eles qual era o caminho do que nós iríamos avançar. Esse processo amplo, ele, de fato, ele precisa sempre ser incorporado para dentro das nossas estruturas de acompanhamento, para dentro das nossas equipes. E essa construção a gente começou a fazer a partir, então, dessa experiência, né, com bolsas inicialmente, do suporte de pares, como uma proposta de vamos apostar no protagonismo, vamos ampliar, vamos radicalizar na voz do usuário, até chegar ao momento na qual fechamos. Chegar no momento na qual nós instituímos uma política de fato. E, de fato, construímos um caminho. E a gente, veja, só um parênteses, né? O Brasil, desde o Plano Bresser, desde o Fernando Henrique, né, a lógica do regime jurídico único foi ferida de morte, e eu acho que, basicamente, todos os municípios do Rio de Janeiro trabalham ou com organizações sociais, ou com fundações de apoio, com empresa pública, com caminhos, e a gente trabalha com empresa pública, e trabalha também com organizações da sociedade civil. A gente tem nessas parcerias, e a gente trabalhou dentro dessas parcerias a entrada do trabalhador do suporte de pares como um trabalhador CLTista. Veja, isso é uma coisa importante, porque nós não estamos falando de precarização de vínculo. Às vezes eu escuto isso, né? E isso me dói muito. CLT é a principal conquista, é isso que a gente está lutando barbaramente para sustentar, porque é isso que, de certa maneira, o neoliberalismo desenfreado, o anarcocapitalismo, essa horda doida que vem desmontando os sistemas de suporte, de organização do trabalho no mundo, vem ferindo de morte. Ao contrário, a gente aposta nisso. A gente aposta nisso e coloca o usuário dos nossos serviços, ele coloca as famílias que lidam
não é simples lidar com uma situação como essa, e a experiência de grandeza que se tem no manejo disso permite com que se consiga ser muito mais acolhedor e oferecer um suporte muito maior. Mas é claro que eu preciso que esse familiar, que essa pessoa, que esse usuário se sinta um trabalhador, que tenha garantias de trabalho, que esteja inserido no mesmo processo que qualquer outro profissional. E isso a gente conseguiu alcançar. Isso é algo que é avançado da Prefeitura do Rio, é essa aposta nas inovações. E essa é uma inovação que eu acho que faz toda a diferença. Quero dizer para vocês que o que eu escutei aqui nessa mesa, né, me deixa extremamente animado. Eu espero poder ter esse vídeo organizado, editado, porque eu quero mostrar para muitos gestores. É necessário que a gente consiga dizer para a sociedade a riqueza desse trabalho, a tessitura fina que é cuidar de pessoas, trabalhando diretamente com as pessoas que sabem o que é viver essa experiência dolorosa do sofrimento psíquico. Eu acho que esse caminho é caminho extremamente interessante. Quero dizer para você, queria dizer quanto eu estou grato de estar aqui ouvindo essa experiência e quanto que quanto puder, vou sair também multiplicando nos vários locais e chamando a possibilidade de que a gente institua essa política como uma política pública necessária para o sistema de saúde ser de fato potente, ser de fato universal, ser de fato equânime com os nossos usuários. Obrigado, gente. Muito bem, fui pega aqui de surpresa, mas não seria a primeira, né? Acho que a gente tem que ser solidário também com as demais. Então, algumas coisas, né? Estava bem atenta a toda a apresentação, né? As várias nuances do programa. Tem algo importante que o professor Eduardo disse, que a implementação do programa Suporte Pares ela é uma demanda de conferência, né, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, e que está sendo acolhida pela gestão, e ela é uma demanda também que tem sido reiterada, né, pelo movimento social. Então, e essa questão da participação social, que tem uma conexão direta com essa temática do programa, né, Suporte Pares, para mim é importante a gente ter essa perspectiva de que a participação ela passa tanto pela mobilização autônoma, né, da sociedade civil, os coletivos, os movimentos, mas a gente tem uma dimensão também, né, tem uma dobra que são exatamente essas iniciativas no formato de políticas públicas e que contemplam o protagonismo das pessoas usuárias e familiares. Achei muito interessante na mesa que um dos trabalhadores, um dos facilitadores chamou a atenção, Mauro, né? Isso. Olha, quando eu ingressei, tive algumas dificuldades com a questão da liderança do movimento, e olha só que interessante, eu já vi algumas conversas com o professor Eduardo, já me chamou a atenção para esse aspecto, e eu vi agora aqui no Mauro, a gente tem uma dimensão dentro e fora, né? Esse diálogo, não é isso? Da mobilização da sociedade civil, e da própria estruturação do programa. Então, fico duplamente atenta quando a gente for pensar, né, não só na realidade do Rio de Janeiro, a gente está pensando na realidade nacional também, não é isso? De repente, outros municípios. Que esse cenário, né, conseguir identificar como é que está a mobilização da sociedade civil, os coletivos, os movimentos, né, como é que está se dando essa organização, quais são as lideranças, quer dizer, a noção desse cenário, do estado da arte, de como está se dando essa mobilização, também é importante, é um elemento importante para pensar o programa de suporte de pares. Essa agenda ela também me mobiliza de uma maneira, né, particularmente, né, muito especial, porque, bom, também sou uma pesquisadora, inclusive da própria FRJ, e
eu olho muito para o sistema da participação social. Acho muito importante a gente ter ciência no próprio desenvolvimento da Política Nacional de Saúde Mental e ao longo até das conferências que foram realizadas, um crescimento da participação de pessoas usuárias e familiares. Eu gosto sempre de dizer que na última, muita luta, né, muita batalha, mas nós tivemos na comissão de relatoria, foram 16, no fim foram 18 pessoas convidadas, mas no final das contas tivemos 16 pessoas usuárias e familiares nos grupos de trabalho, participando como relatores, e também na consolidação do próprio relatório final. É algo que é muito importante. Você coordenando a relatoria. Gente, eu fui coordenadora da comissão de relatoria, mas assim, a gente trabalhou de uma forma bastante horizontal entre todos os participantes da coordenação, que é a maneira como eu me sinto mais à vontade. Sempre que eu posso trabalhar de maneira mais horizontal, nem sempre é possível, né? Um grupo muito especial, e era uma demanda desse grupo que a gente tivesse pessoas usuários familiares, não tinha no início, né? E aí nós tivemos nesse processo de conferência. Mas, assim, enquanto à gestão federal, além das conferências, né, a gente teve também um movimento de diálogo importante com a sociedade civil, com os usuários familiares, no Consenso de Brasília, também gosto de destacar, teve essa aproximação. O importante hoje também nesse encontro, né, o professor Pedro, né, chamando a atenção que já teve uma aproximação em outro momento, não é isso? Um piloto também de suporte de pares, também nessa agenda. E a gente traz essas memórias para ir costurando o momento presente, né? O momento presente, ele de fato é o momento de elaboração de um projeto para implementação num programa de suporte de pares também pelo governo federal. Então, eu estou aqui com essa tarefa, né? Eu, o Daniel Adolfo e a minha chefe, a Adriane Olma, nós estamos mais à frente dessa tarefa de pensar um programa de suporte de pares, né? A implementação a partir do governo federal. E sim, a gente tem algum recurso para isso, né? Estava falando sobre esse aspecto. Às vezes a gente não tem todo o recurso que a gente gostaria, né? Mas assim, a gente conseguiu garantir, sim, dentro das nossas metas. E nessa tarefa, assim, de forma muito pragmática, eu primeiro tentei compreender como é que é a estrutura do programa, né? E aqui, nós também, nessa mesa, primeira mesa, nós conseguimos ver um pouco dessa estrutura. Então, por exemplo, tem os facilitadores, né? O trabalhador do programa Suporte de Pares, com as suas singularidades, e cada um desenvolve de uma maneira específica. E daqui já me traz muitas curiosidades, assim, por conta dessa questão das próprias especificidades. Não é? O professor Eduardo até falou, olha, tem cenários diferentes, tem pessoal mais da Zona Sul, não é isso? Tem as pessoas mais da periferia. Algumas questões, por exemplo, de gênero podem aparecer, enfim. Mas, para além disso, desses recortes tem as singularidades dos próprios trabalhadores também, né? E isso me chamou bastante atenção, acho que eu escutaria aqui por muito tempo sobre isso, né? Sobre essas trajetórias. Eu também não sei em que medida a gente tem algum registro também nessas trajetórias, né? Se isso faz parte, inclusive, do processo de trabalho. Porque, inclusive, em termos de comunicação com outros municípios, ou, enfim, até na esfera internacional, né, no âmbito internacional, a gente ter essa noção da singularidade a partir das trajetórias, acho que pode ser muito enriquecedor nessa comunicação e nesse processo de educação permanente. Também, que eu também estou sendo objeto, né, da educação permanente, também estou aqui aprendendo, né. Outra função é a função dos apoiadores. E aqui me chamou a atenção o aspecto de uma função também desses apoiadores estarem atentos à atenção à crise, né, ou alguma agudização, enfim, alguma situação, e estarem nessa função de retaguarda, mas com esse olhar, né? Me chamou a atenção também porque, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, me identifico com essa função, não dentro de um programa de suporte de pares, mas pela experiência que eu acabei tendo no próprio processo conferencial, né, de colaborar com a organização de conferências livres. Isso aconteceu também, particularmente, com um grupo que foi da Conalivres UFAM, né, a conferência, né, de usuários familiares, e ali eu tinha uma função que era bastante de apoio, né? Então era retaguarda. Foi uma experiência, ele também foi bastante formativo.
né? Porque, veja, a gente, por exemplo, eu, Hugo, a gente está na gestão, né? A gente joga nesse campo, mas a gente tem a possibilidade de jogar em outras posições, né? Essa posição me chama a atenção e eu gostaria de escutar mais sobre quem tem essa experiência, né? Um pouco mais dessa expertise, né? Uma troca maior, lembrando, que é nessa função aí de pensar o programa, não é isso? Fazer esse desenho, né? Mas também curiosa por conta de estar querendo aprender, né? Com quem tem experiência. Fora isso, tem outras funções aqui que foram destacadas, que é a coordenação do programa. E aí eu acho que não foi muito explorado por enquanto, né? Porque provavelmente quem fica em função de coordenação ou gestão em alguma medida tem que lidar com tem uma dimensão política também para poder implementar o programa, né? Acho que o Hugo acabou dando conta mais disso, de própria aceitação na própria Secretaria Municipal, na relação com os profissionais. Eu acho que, provavelmente, né, para conseguir implantar esse programa, a gente vai ter que se deparar com essa dimensão, né? Da relação com os profissionais de saúde, como é que se articula. Então, mas tem uma expertise também que tem essa característica mais de gestão. E vocês não falaram sobre isso? Acho que não. Acho que talvez a Rita, quando anunciou que eu vou estar aqui no dia da supervisão, tem uma função também de supervisão que eu vou conhecer. Essa eu não conheço, estou bastante curiosa. E eu acho que eu acrescentaria aqui mais uma função que seria uma coordenação nacional do programa, que acho que isso a gente vai ter que inventar, né? Somos os costureiros, né, gente? Vamos costurando e inventando. Eu acho que é isso, gente. Também eu estou muito feliz de estar participando dessa tarefa, né, dessa iniciativa, Hugo e demais, né, por conta... eu estou aqui há 13 anos como analista de políticas sociais no Ministério da Saúde, né, mas antes disso também já tinha a saúde mental no meu coração, né? E a gente tem um pensamento sobre a saúde mental e a relação da saúde mental com a saúde coletiva. Então, essas iniciativas que envolvem grupos, né, essa forma de fazer, isso, para mim, isso é o ouro, né? E muitas vezes ela se esvai e iniciativas. Não é um demérito, gente, o atendimento individual. Ok, isso também faz parte do nosso pacote de ofertas, né? Mas a gente tem um problema que a gente enfrenta, que de reduzir tudo a atendimento individual e, principalmente, reduzir tudo a diagnóstico, né? E aí a resposta ao atendimento individual. E a gente perde a oportunidade de olhar os contextos e de promover respostas coletivas, não é? Então, também destaco que é um ponto forte dessa iniciativa e que a gente precisa muito avançar, né, na saúde mental, fortalecer essas iniciativas. Lembrando que a gente passou por um período complicado, assim, pensando em gestão federal, né, e que a gente teve representante da contra-reforma no governo, então a gente teve algum esvaziamento também da potência da nossa política, mas depois nós retornamos fortalecendo iniciativas coletivas também, fortalecendo a nossa política. E logo nas primeiras falas, me chamou a atenção também a questão da convivência. Então, o programa Suporte Pares como dispositivo que promove convivência, isso para nós, enquanto política nacional, é extremamente interessante, lembrando que tem outra demanda de conferência, que é a implantação dos centros de convivência. E vocês estão aqui discutindo uma categoria que ela é importante para vários dos nossos serviços, mas veja bem, tem um especial, que é voltado também para a atenção primária, que é o Centro de Convivência e Cultura. E a gente também chama a atenção que tem profissionais participando que exatamente são profissionais de formação da arte, né? Dentro desse programa. Então, olha só, muita riqueza, né, que vocês estão trazendo para a gente pensar o programa nesse âmbito nacional. Gente, eu acho que é isso. Continuo aqui na minha tarefa e também muito aberta assim, ao diálogo, e muito ávida por continuar recebendo assim, as contribuições de vocês, inclusive nessas perguntas que eu já coloquei aqui, né, sobre as diversas funções. E, quanto à implementação, além dessa questão do projeto, a gente vai se encontrando também, né, cenas dos próximos capítulos, para ir pensando cada uma dessas funções e o próprio projeto e a própria
implementação. E, Hugo, muito importante essa iniciativa do Rio, a gente vai contar muito contigo. O Rio de Janeiro está com tudo e não está prosa, né? A gente tem algumas parcerias do governo federal com o município do Rio, realmente tem muitas inovações. Tem outras até, se dependesse só de mim, tinha muito mais, né? Mas acho que, de verdade, o departamento ele tem abraçado muitas agendas, né? Nós realmente estamos com um número enorme de agendas, muitas inovações também. A gente tem enfrentado questões sérias, como até violência do Estado, não é isso, Hugo? A gente está conseguindo avançar nas agendas de saúde coletiva, a gente está com uma ênfase na participação social e de outras maneiras também. A gente tem o Fórum das Crianças e Adolescentes também, que a gente está retornando. E está sendo importante, muito importante essa parceria com o município também, com a universidade, tá? O projeto, né, Transversões. Eu também sou suspeita para falar, porque me ajuda também enquanto pesquisadora, né? Mas é muito importante essa parceria, esse espaço que a gente está tendo aqui, e com certeza a gente vai avançar cada vez mais na política com esse nosso grande coletivo. Obrigada. Eu vou quebrar o protocolo e eu vou falar um pouquinho, inclusive também da programação da tarde. Eu queria dizer o seguinte, não sei se vocês perceberam que na reforma psiquiátrica a gente cria muito a partir de uma experiência e de inovações que a gente vai criando. Tem sido desde o início do processo da reforma. E a gente, para montar depois uma política pública, você precisa ter o que os técnicos falam, que é know-how, expertise, é a sistematização da experiência, né? Então, vou dar um exemplo. Os CAPs. Os CAPs, a primeira portaria de CAPs foi em 92, depois da segunda Conferência de Saúde Mental. Por que a gente conseguiu criar essa portaria e depois expandir para o resto do país? Porque nós tivemos duas experiências anteriores em São Paulo, uma na cidade de São Paulo e a outra mais radical ainda em Santos. Fecharam o hospital psiquiátrico e criaram um CAPS, que a gente chama hoje de CAPS 3. A gente só pode criar política pública se a gente tem experiência anterior, sistematizada, que nos dá diretrizes para gerar a expansão disso. E essa expansão depende de uma coisa que a gente chama efeito demonstrativo. Isso significa o seguinte, na medida que a gente tem a experiência, sistematiza, divulga, isso gera um efeito, atrai as pessoas. Eu também quero fazer isso. Os municípios mais comprometidos também querem fazer isso. Isso é o efeito demonstrativo de uma experiência bem-sucedida. O papel da universidade, né, do grupo de pesquisa, das publicações que a gente faz, é esse. É de sistematizar, publicar artigo, publicar livro, etc. E a gente tem feito isso no projeto Transversões em relação ao protagonismo do usuário familiar há 25 anos. A gente começou há 25 anos publicar sobre isso. Então, nós agora, e depois, aos poucos, implementando aqui no município do Rio, nós podemos dizer, nós temos expertise. Nós já temos uma experiência muito consolidada e nós podemos passar agora para um programa federal, porque nós já temos essa experiência. E aí, mas para sensibilizar o governo, precisou de mobilização. Aí, a Conferência Nacional Livre reivindicou isso lá na 5ª Conferência e está fazendo reuniões abaixo-assinado para o programa ser implementado. Então, é com luta também, tá? Não é só com o efeito demonstrativo da universidade. Tem que ter luta, reivindicação, etc. Então, esse é o processo vagaroso, mas nós já temos essa experiência, né? Na universidade, nós estamos ainda no momento de pensar como é que se dá o suporte de pares dentro da universidade. Então, os grupos são pequenos, são projetos piloto, para a gente entender a dinâmica da universidade e como é que a gente consolida isso. Não tem problema ser pequenininho,
né, como as experiências duas lá de São Paulo. A questão é da gente fazer a experiência, ter coragem de fazer, né, ter, eu diria assim, persistência, porque esse é um processo vagaroso, a gente é teimoso, vocês me conhecem, eu sou teimoso, a gente vai comendo pelas beiradinhas, a gente vai criando aqui. No início, antes de 2013, eu ia pessoalmente nos CAPs negociar a entrada de grupos de ajuda mútua. E às vezes a gente recebia porta fechada. Mas foi assim, a gente é teimoso. E vocês são teimosos também como trabalhadores. Eu sei disso que vocês são, né? E os gestores também começam a ser teimosos também. Então, é isso que eu queria dizer. Nós estamos nesse processo, reivindicando agora do Departamento de Saúde Mental que crie, pelo menos, um edital para experiências piloto em outros municípios. Nós já temos a expertise, o know-how. Agora é passar isso, e a gravação tem a ver com isso que o Hugo colocou. Nós precisamos conquistar os municípios e conquistar outras pessoas do Departamento de Saúde Mental e do Ministério para essa experiência. E por isso que nós estamos fazendo nessa modalidade de gravação. E mais eu queria dizer à tarde. Nós vamos ter... Sim. Então vem cá, porque por causa da gravação, tem que ser aqui. Vem cá. Se apresente e... Não, se apresente, claro. Boa tarde, acho que já é, né? Vou ser rápida. Eu sou Maria de Lourdes, sou do CAPCIEL, Heitor Villa-Lobos, né? Que é da P3.3, Madureira e território. Eu sou uma mulher de pele branca, mas tá bom, né? Tá bom. E vestido vermelho. Vestido vermelho com... isso aqui eu ganhei de presente de uma pessoa que está aqui. Enfim, eu queria só fazer uma questão que, para a gente, eu sou de Capci, eu sou apoiadora daquela maravilhosa ali, a Janaína, e a gente é de infanto juvenil, né? CAPS de infanto juvenil, e a gente está percebendo o movimento da educação para que nós sejamos um espaço de ajuste do comportamento, digamos assim, para ser mais, né, suave, e de diagnóstico. A gente avisa que só dá laudo quem dá laudo, gente? Perícia, né? E aí a escola está assim, achando que a gente é a sala de coordenação, tipo do cantinho do silêncio, então está enviando muitas crianças para que a gente ou silencie, não tem uma medicação para essa criança, ou a gente dê um laudo. Então, eu acho assim, importantíssimo assim, a gente, nas discussões de rede, de casos que envolvem a rede envolve a escola, envolve a CRE, envolve a clínica da família, né, envolve o conselho tutelar, muitas vezes a vara da infância, e as CREs falam que elas precisam do nosso laudo, segundo a Secretaria de Educação, para elas poderem dar uma sala de recursos, para poder, né? E assim, eu acho que eu li em algum lugar um decreto que a educação cuida da educação. Não somos nós da saúde que vamos saber se aquela criança precisa de uma sala de recursos. Isso, inclusive, se a educação nos, né, delega essa função, ela está perdendo o seu lugar de educação. E a gente está... Sim, então, acho que a educação precisa ser convocada. Então, uma coisa muito séria. A gente, como CAPCI, percebe o quanto que, durante as férias, o acolhimento diminui. Aí começam as aulas, gente, aquelas crianças chegam muito mal. Né? Primeiro, pela questão do que a gente chama do bullying, que não é muito bullying, mas é racismo, e aí a gente vê que isso fica encobertado no bullying. Então, gente, aí é isso. Eu acho, sabe, é um sofrimento, uma angústia particular, não é particular, é nossa, que eu acho que a educação precisa ser incluída. Só trazer esse OBS. Obrigada. Parabéns.
é esse espaço mesmo de fala para a gente trazer as questões. O Hugo pediu para manifestar, eu só queria dizer o seguinte, de minha parte, à tarde nós vamos ter 2 mesas. Nós vamos ter uma primeira sobre o funcionamento dos grupos de ajuda mútua e o significado dele no suporte de pares, que é um dispositivo fundamental. Vai ter de novo aqui, nós vamos chamar os trabalhadores para falar, e depois, a última mesa, nós vamos falar sobre efeitos do suporte pares, o impacto disso, e vamos retomar a discussão desses desafios ético-políticos também. Tá? Hugo, você quer pedir para... Tá ligado. Rapidinho para a gente... Não, sendo rápido, mas dizendo que assim, tudo é um processo de disputa na sociedade. E a gente disputa um pouco esse lugar do cuidado e da atenção para aquilo que é desviante de uma certa normativa tida como senso comum. Essa é uma discussão muito difícil na educação, né? Até porque também está muito distribuído na sociedade uma série de ranços, de uma experiência de convivência com o ódio, com o racismo, com a misoginia. Enfim, a gente lida com uma série de contextos nos quais fazemos reuniões no nível central e as visões são absolutamente próximas e razoáveis e extremamente interessantes. Mas isso desce na ponta, e na ponta isso se perde numa multidão de problemas. Uma das grandes questões que eu aponto é essa discussão do que eu chamo de laudismo, né? Você precisa dar um laudo para aquela criança entrar numa fila para, quem sabe, conseguir um mediador. Não tem o menor sentido. Assim, essa criança tem que ter um mediador por uma decisão, na verdade, pedagógica da própria educação. Nosso papel de cuidado, de aporte, de trabalhar junto com a educação, está colocado. A gente hoje está, inclusive, desenvolvendo relações próximas com todos os centros de acompanhamento do autismo, porque não faz sentido ter atenção psicossocial absolutamente desconectada do investimento da reabilitação neurológica, reabilitação de linguagem, reabilitação intelectual. A gente está montando centros de acompanhamento do desenvolvimento infantil e, ao mesmo tempo, equipando e estruturando melhor os CAPCIs para a gente fazer uma política integrada bastante interessante. Mas esse é um caminho que a gente tem que buscar, porque o município, e isso o Davizinho Capistrano dizia, ele vai ser relançado o livro dele agora, então é interessante revisitar isso, né? Na época da luta da Lei 8080, na construção do SUS, tinha a crítica da ideia de que municipalização era prefeiturização, porque isso ia entregar para pessoas. Na verdade, onde a vida acontece é no bairro que a gente mora. É onde a gente, efetivamente, é aí que a gente vai ter que construir, são com os atores locais, são os fóruns de saúde mental locais, que vão construir um entendimento mais estruturado. Acho que esse é um caminho. Lógico que instituir políticas públicas é de extrema importância. Estava comentando aqui com a Fernanda, na minha desorganização de fala, porque eu não preparei nada, eu esqueci de comentar que agora, dia 30, o ministro Alexandre Padilha vai lançar um programa de atenção psicossocial às mulheres vítimas de violência, né? Com atendimento, com teleatendimento, com suporte todo estruturado, a gente vem discutindo isso. E ele escolheu duas cidades do Brasil como experiências piloto, né? Rio de Janeiro e Recife. Então, assim, só dizendo que esse caminho é um caminho inexorável, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais próximo, e é no nível do bairro, se possível. Só para... Não dá para fechar sem grifar uma frase sua, Eduardo, que acho que você colocou uma coisa que é fundamental.
a reforma psiquiátrica, a luta contra o manicômio, vai se dar por esse processo de protagonismo. E acho que assim, o suporte de pares é a própria essência. Isso precisa estar bem grifado, porque isso é a marca desse nosso encontro. Desculpa, Vicente. Então, só para fechar, vocês receberam a programação e atrás, na folha de trás, tem a lista. Você quer falar sobre isso, Rita? Ah, isso? Não, então nós temos aí uma lista de alternativas de refeições com diversas modalidades. Aqui no campus nós temos, Rita, vem cá, me ajuda aqui, que é ela que elaborou essa lista. Aqui, ó. Nós temos o sujinho, que é aqui dentro do campus. Também aqui ao lado nós temos uma vila na Rua Xavier, está escrito, saindo aqui pela Lauro Miller. E a sugestão, dado que a gente vai ter 1 hora de refeição, vocês podem comer lá também, ou podem pedir a famosa quentinha e vir para o campus, né, fazer a refeição. E tem ao redor também, tem self-service aqui na frente, atravessando a rua aqui do Pinel, né, à frente. E tem